1.49 Sword Golf Magic. Capítulo 231 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Por um tempo, todos olharam apenas para o Shang mascarado. Após sua exibição, sua figura parecia ainda mais imponente aos olhos de todos. Esse cara matou uma fera do estágio geral intermediário com um único ataque. Qual guerreiro seria capaz de sobreviver a tal ataque? O oficial olhou para Shang com as sobrancelhas franzidas enquanto as expressões de 1 e 2 estavam escondidas atrás de suas máscaras. E então, riu alto. Parece que fiz uma barganha. Ele disse. 2 olharam para 1, mas ninguém podia ver sua expressão. Shang permaneceu apenas em sua posição atual. Desde que o pagamento seja correto, não me importo, disse ele com sua voz profunda. Nosso acordo está de pé, disse com uma voz que sugeria um sorriso malicioso. Vamos voltar para a colina. Uma começou a caminhar em direção à colina e Shang seguiu sem dizer nada. 2 hesitaram por mais alguns segundos, mas decidiram segui-los. Enquanto os 3 caminhavam de volta para a colina, vários olhos raivosos e cheios de ódio os observavam. Esses 3 obviamente tiveram o poder de salvar seu camarada, mas eles simplesmente o assistiram morrer. Pare de ser preguiçoso. O oficial gritou da colina em direção aos Rooks. Você jogou mal o poder de seu oponente e pagou o preço. Não espere que os outros o tirem da confusão em que você se meteu. Agora, volte ao trabalho. Os Rooks rapidamente fizeram uma saudação respeitosa, mas definitivamente não se sentiam respeitosos por dentro. Eles foram para a academia do guerreiro com seu camarada morto. Eles o conheciam há anos. Mas, em vez de dar-lhes algum tempo para lidar com o problema, o policial imediatamente os obrigou a continuar trabalhando novamente. Ainda mais, agora que o seu grupo consistia apenas de 3 pessoas, as lutas se tornariam mais perigosas. Infelizmente, os novatos não se atreviam a ficar com raiva do oficial, e era por isso que todo o ódio deles se concentrava nos números. Eles foram os responsáveis por deixar seu camarada morrer. Os números esperavam no topo da colina enquanto todos os outros trabalhavam duro. Os Bootlickers estavam construindo casas e minerando pedras. Alguns dos scumbags deixaram o acampamento para explorar os arredores enquanto os outros construíam um muro. Os Rooks estavam minerando pedras ou lidando com as feras nos arredores. E os números estavam apenas esperando. Apenas olhando para esta imagem, pode-se ver uma hierarquia. O oficial estava no topo e os 3 números logo abaixo dele. Depois vieram os scumbags, que ficaram responsáveis por patrulhar os arredores. Na parte inferior da hierarquia estavam os construtores de muros e mineiros, com todos os outros acima deles, mas abaixo dos batedores. Depois de várias horas, a parede já tinha quase 1 metro de altura. Alguém poderia pensar que isso era ridiculamente rápido para uma parede tão grande, mas não se deve esquecer que esses guerreiros podiam carregar toneladas de pedra de uma só vez. Eles também não precisavam cortar todas as pedras em pedaços pequenos. Um dos canalhas com afinidade com fogo estava fundindo as pedras já colocadas, criando uma parede uniforme. Até agora, a densidade de bestas havia caído severamente nos arredores, deixando apenas alguns deles. Shang sabia mais detalhes sobre esta missão do que todos os outros aqui, exceto o oficial, e ele notou que isso seguia a diretiva. A influência da Vulcano Irzone teve que ser expulsa do novo território de Duke Whirlwind. Apenas alguns meses atrás, esta enorme área estava cheia de feras da zona do vulcão Irm. Devido aos longos anos de luta com as bestas do gelo, as bestas da zona do vulcão Irm tornaram-se muito agressivas, o que tornaria impossível a criação de tal posto avançado. Mas quase 9 meses se passaram desde que esta zona foi anexada, o que deu ao exército pessoal do Duque tempo suficiente para lidar com as feras mais poderosas. No início, mais de 100 magos verdadeiros viajaram por essas terras, matando todos os animais da zona do vulcão Irm que puderam encontrar. Apenas a imagem mental de ver um exército de magos andando pelas terras,
seus arredores explodindo com o poder dos elementos. Era aterrorizante. As bestas nunca tiveram a chance, especialmente porque não havia nenhuma besta do caminho verdadeiro no campo de batalha. E agora, com todas essas feras poderosas mortas, era hora dos guerreiros fazerem a limpeza e estabelecerem um território realmente útil. Vários scumbags haviam retornado nas últimas horas, relatando suas descobertas ao oficial, que rapidamente os enviou novamente. Nas próximas horas, mais uma fera do estágio médio vagou pelos arredores, mas os números lidaram com isso. 1 e 2 se concentraram em chamar a atenção da besta, e Shang iria matá-la com um golpe. Todo esse tempo, Shang seguiu as ordens de Oni. Normalmente, Shang era alguém que gostava de fazer o que queria. Ele não era alguém que apenas seguia ordens cegamente. No entanto, ele tinha que parecer alguém que só estava interessado em dinheiro, nada mais. Outras 12 horas depois, a parede já havia atingido uma altura de 5 metros, o que significava que os scumbags estavam na metade do caminho. Infelizmente, aquele scumbag com afinidade com o fogo precisaria trabalhar mais, já que a fusão das pedras levava muito mais tempo do que organizá-las. Mas em troca de trabalhar por mais tempo, ele não precisava fazer trabalho manual por horas a fio. Alguns dos prédios já haviam sido concluídos. Havia muito mais bootlickers neste trabalho, e eles não precisavam tornar os edifícios muito complexos ou estáveis, o que tornava muito mais fácil para eles. Eles provavelmente seriam feitos antes dos construtores de muros. Os 3 novatos haviam eliminado todas as feras de seus arredores e agora esperavam que novas feras chegassem. O trabalho deles era manter a área limpa, e isso era tudo que o policial queria. Contanto que a área estivesse limpa, eles podiam relaxar. Surpreendentemente, o oficial também elogiou os 3 rookies depois de limparem a área, dizendo-lhes que finalmente estavam mostrando alguma promessa. 2 horas depois, 3 canalhas retornaram de sua missão de reconhecimento. No entanto, eles não voltaram por vontade própria. Você queria nos ver, senhor? Um dos 3 perguntou nervosamente. Eles ouviram de um de seus colegas que o policial queria vê-los. Sim, todo mundo já me deu pelo menos um relatório, mas não ouvi nenhum relatório de vocês 3, disse o policial com voz severa. Depois disso, o oficial perguntou o que os 3 tinham visto, e os 3 responderam individualmente. Como esperado, seu relatório foi inútil. Se houvesse algo a relatar, eles já teriam relatado. Como eles não haviam feito um relatório antes, isso significava que não havia nada a relatar. E já que você julgou que seu entorno não tinha significado inteligente, você simplesmente se dignou a permanecer lá, fazendo merda? Perguntou o oficial. Os outros soldados que estavam trabalhando no momento não demonstraram, mas ouviram atentamente essa troca com um sorriso em seus corações. Eles tiveram que trabalhar duro enquanto esses batedores podiam apenas ficar sentados à distância. Agora eles finalmente conseguiram o que esperavam deles. Os 3 batedores rapidamente deram várias razões para suas decisões, mas depois que o oficial os espancou até virar uma polpa sangrenta, eles não se atreveram a levantar a voz novamente. Pelo menos eles têm uma pausa de meia hora para curar seus ferimentos agora. Eventualmente, os 3 partiram novamente, muito mais rápido do que antes. Mais algumas horas se passaram e os edifícios finalmente foram concluídos. Os bootlickers olharam para o trabalho finalizado com orgulho. Mas então, o oficial deu-lhes o próximo trabalho. Eles eram responsáveis por limpar os arredores. Os rookies eram os responsáveis por limpar as imediações, que tinham um raio de cerca de 2 quilômetros. E os bootlickers agora eram responsáveis por lidar com todas as feras em um raio de 5 quilômetros. Os bootlickers ficaram frustrados por não tanto ter uma folga, mas também ficaram felizes por finalmente poderem lutar contra alguma coisa. 2 horas depois, algo digno de nota aconteceu no posto avançado. Silêncio. Todo o posto avançado ficou em silêncio enquanto todos olhavam em choque para um lugar. Lá estava o oficial, lança na mão, e na ponta de sua lança pendia o cadáver de um dos canalhas.
O policial foi muito rigoroso o tempo todo, mas desta vez ele realmente matou alguém. Sword Golf Magic. Capítulo 232. A luz laranja do vulcão distante iluminava a silhueta do cadáver pendurado na lança, dando à imagem uma sensação sombria. Os soldados podiam lidar com um oficial rigoroso, mas não podiam lidar com um que matava pessoas sem um bom motivo. O oficial abaixou lentamente sua lança, o cadáver do scumbag caindo no chão como um saco de carne. Então, o oficial voltou-se para os soldados que observavam. Esta é uma missão vinda do próprio Duque Welwind, explicou o oficial. Os traidores são especialmente devastadores em um local tão remoto, e temos nossas maneiras de eliminá-los. Este traidor, disse o oficial enquanto sua lança apontava para o cadáver, caiu em uma de nossas armadilhas e relatou informações incorretas. Lembre-se de que não somos os únicos soldados aqui. Uma cristal de comunicação apareceu nas mãos do oficial. Corroboramos os diferentes relatórios, o que nos dá uma imagem muito clara dos arredores. Não há razão para mentir para nós se você for leal. Afinal, você não ganha nada com isso. Os soldados olharam para o cadáver com emoções complexas. Um traidor? Alguns dos novatos quase não acreditaram, enquanto a maioria dos botliqueiros apenas estreitou os olhos para o cadáver. Os scumbags não estavam presentes agora, mas se estivessem, eles apenas zombariam. Enquanto você não tentar sabotar esta missão, nada vai acontecer com você, explicou o oficial. Isso é tudo. Os soldados não se sentiram à vontade, mas não ficaram com raiva o suficiente para fazer uma revolução. Ainda mais, a maioria deles achava que o policial havia feito a coisa certa. Traidores precisavam morrer. Mas alguns deles ainda se sentiam muito inquietos. O scumbag tinha sido realmente um traidor. Infelizmente, não havia nada que eles pudessem fazer. Não havia como verificar se o policial havia dito a verdade. Afinal, nas Forças Armadas, esperava-se que os soldados confiassem cegamente em seus superiores. Seus superiores estavam sob muito mais escrutínio do que eles, o que tornava muito menos provável que fossem traidores. E assim, este incidente passou. Meio-dia depois, a parede estava montada, mas muitas das pedras ainda precisavam ser fundidas. Os scumbags e rookies responsáveis pela construção do muro foram transferidos para suas outras equipes, juntando-se a eles na missão de limpar os arredores. E assim continuou na semana seguinte. Na semana seguinte, os arredores foram limpos de todas as feras em um raio de 5 quilômetros. Houve várias outras bestas do estágio geral intermediário, que os números mataram. A essa altura, os 4 grupos haviam se formado completamente. Os scumbags, os botliques, os rookies e os numbers. No entanto, nem todos os grupos foram separados o tempo todo. Os botliqueiros e rookies conversavam muito entre si, pois tinham ideais semelhantes, essencialmente criando a maior parte de toda a unidade. Restavam apenas 28 soldados, excluindo o oficial. 3 números. 7 canalhas. 6 novatos. 12 lambe-botas. Com 18 pessoas, os rookies e botliqueiros eram a maioria. Na última semana, 2 homens se tornaram líderes não oficiais desses 2 grupos e conversaram com o oficial sobre a redistribuição de forças. O oficial concordou e não se separou mais em ambientes imediatos e distantes, dando-lhes a liberdade de lidar com isso. O oficial também reconheceu o líder dos botliqueiros como o líder desses 2 grupos. Neste dia, os botliqueiros e rookies se fundiram em um grupo, os idealistas. Shang observou tudo isso de lado. Interessante. Esse era o plano do oficial o tempo todo. Ele pensou. Bem no começo, ele disse que nos faria uma unidade, mas assim que chegamos, ele sistematicamente nos separou, contradizendo sua declaração anterior. E agora, de repente, mais da metade das pessoas formam um único grupo com um líder. É essencialmente o primeiro passo para criar uma unidade. Ele planejou que isso acontecesse. Shang pensou. Parece muito complicado e, francamente, muito complicado e inteligente, mas, quero dizer,
Os uniformes azuis da academia precisam aprender um monte de coisas sobre as pessoas. Talvez isso seja realmente parte de suas aulas. Chang não tinha certeza. Depois de mais uma semana, o posto avançado recebeu seu primeiro visitante. Um soldado chegou ao posto avançado com uma carta. Mas espere, porque alguém estava entregando uma carta quando o oficial tinha um cristal de comunicação. Bem, os cristais de comunicação transmitiam seus sinais com mana, e se houvesse um mago suficientemente poderoso, eles poderiam interceptar os sinais. Por isso, as informações mais importantes foram entregues via carta, entregue por uma das pessoas mais confiáveis. O oficial leu a carta e assentiu. O visitante saiu e o oficial chamou alguns dos soldados. A essa altura, os soldados não precisavam trabalhar o dia inteiro. Quase todas as bestas foram eliminadas nos arredores, e elas só tiveram que manter o estado atual. Vá ao armazém e pegue essas coisas, ordenou o oficial. O oficial disse a eles o que eles deveriam pegar e os soldados saíram para pegar essas coisas. A maioria dos edifícios tinha sido transformada em armazéns onde guardavam todos os animais mortos e o minério valioso que encontravam. Depois de meia hora, várias partes de diferentes animais foram colocadas na frente do oficial. O oficial olhou para todos os materiais e acenou com a cabeça. Vocês 4 vão entregar essas coisas na cidade que viram há 2 semanas, ordenou o oficial a 4 dos idealistas. Preparei mais um de cada material, mas a cidade não vai se importar. Quanto mais ajudarmos, melhor. Os soldados não demonstraram, mas perceberam porque o oficial havia preparado mais materiais. Assim como os idealistas queriam impressionar o oficial queria impressionar seu superior. Agora, mexa-se. O oficial ordenou. As 4 pessoas juntaram as coisas. Felizmente, um deles tinha um anel espacial, tornando mais fácil para eles. E então eles saíram para entregar as mercadorias. Nas horas seguintes, nada digno de nota aconteceu. Mas então, alguém veio ao posto avançado. Era apenas uma pessoa, e os soldados o reconheceram. Era um dos 4 enviados para entregar as mercadorias. Os outros perguntaram ao soldado o que havia acontecido. O soldado parecia distraído. Muito inteligente, disse o oficial com um sorriso malicioso para o soldado. Parece que você não caiu nessa, ou você é realmente leal. Com essas palavras, o soldado recuperou a vida e olhou para seu oficial em estado de choque. Você fez isso? Ele perguntou em estado de choque. O oficial apenas sorriu. Eu menti, disse ele. Eu preparei apenas a quantidade necessária, mas disse que havia mais. Eu queria ver se alguém queria ganhar algum dinheiro por fora. O soldado olhou para o chão com o rosto branco. O oficial deixou os soldados sozinhos, e os soldados rapidamente perguntaram ao camarada o que havia acontecido. Aparentemente, enquanto o grupo viajava para a cidade, 2 deles sugeriram embolsar algumas das mercadorias. Afinal, havia mais do que o necessário e, como essa informação não era transmitida por cristal de comunicação, a cidade não saberia que mais havia sido enviada. Contanto que eles deixassem algumas coisas extras lá, ninguém notaria. Um dos outros hesitou, mas acabou cedendo. Depois disso, as 3 pessoas pressionaram o último a se juntar a eles. No final, o último cedeu. Todos embolsaram um pouco dos recursos. Quando chegaram à cidade, a 4ª pessoa, a que não queria entrar, colocou furtivamente sua própria porção em cima da entrega. Ele não queria ser visto como um traidor por seus 3 amigos, mas também não queria trair sua casa. Seus amigos pensariam que ele estava nisso junto com eles, mas na verdade ele não havia levado nada. Mas quando os soldados inspecionaram as mercadorias, todos foram imediatamente detidos e revistados. As 3 porções roubadas foram encontradas e os soldados imediatamente mataram os 3 ladrões. Como os soldados não encontraram nada sobre a 4ª pessoa, eles o deixaram ir. 3 dos idealistas morreram hoje devido à sua própria ganância. Quando os outros soldados ouviram, sentiram um misto de nervosismo e alívio. Eles sentiram nervosismo porque já havia 4 traidores.
Mas eles também sentiram alívio, pois isso significava que havia 4 traidores a menos. Quantos traidores um grupo de cerca de 30 soldados poderia ter? Embora não houvesse mais a 30 soldados, 5 pessoas morreram nas últimas 2 semanas. Agora, restavam apenas 25. 5 pessoas mortas em 2 semanas. Chang pensou com os olhos estreitados. Algo não está certo. Posso aceitar as 2 primeiras mortes, mas há algo de suspeito nesse novo desenvolvimento. Chang olhou para o soldado abalado. Sword Golf Magic. Capítulo 233. Alguns dias se passaram desde o incidente com os 3 ladrões. Neste dia, o líder dos idealistas e se reuniram na frente do oficial. Nas últimas semanas, se tornou o líder oficial dos números. Chang seguiu suas ordens devido ao pagamento, e parecia estar mais no lado passivo como pessoa. Hoje, as 3 pessoas de mais alto escalão no posto avançado estavam conversando sobre algo que os canalhas descobriram recentemente. Não estava lá há uma semana, o que significa que é novo, disse o líder dos idealistas. Ele era um homem alto e sem cabelo. Nas costas, ele carregava uma longa lança e vestia uma armadura cara, mas prática. É de se esperar que novos túneis sejam estabelecidos com o passar do tempo, disse o oficial de forma neutra. Eu já esperava que conseguiríamos um. Um dos Skumbad encontrou um lago de 500 metros de largura que exalava muito mana. A água do lago estava muito abaixo do ponto de congelamento, mas ainda não havia se transformado em gelo. Isso mostrava os sinais de um túnel para o gigantesco lago subterrâneo onde vivia o Silver. Mas é bom termos disse o oficial com um sorriso malicioso. O túnel atua como um retransmissor direto para o mana do Silver. Ele continuará a preencher os arredores com mana, expulsando mais e mais feras da zona do vulcão Irm. Quanto mais rápido este lugar for preenchido com mana, mais fácil será nosso trabalho. No entanto, também é um risco, disse o oficial com uma careta. Cada túnel representa uma besta do Truipat Stage. Eles normalmente não se importam com as existências no estágio geral, e mesmo a maioria das existências no estágio comandante serão ignoradas por eles. Mas se ficar agitado por alguma coisa, pode ser devastador, disse o policial enquanto coçava o queixo. Uma bomba cheia de Firimana pode despertar e provocar a besta Truipat Stage, que destruirá todos os seres vivos por alguns quilômetros ao redor. Nosso posto avançado não está dentro desse território, mas vários de nossos soldados estão. Além disso, não podemos ter certeza de que a besta não continuará sua fúria em busca da causa de sua perturbação. Definitivamente não irá para o norte, pois odeia Firimana, o que significa que viajará em nossa direção. É por isso que chamei vocês 2, o oficial disse enquanto olhava para e o líder dos idealistas. Proteger o lago de gelo agora está logo abaixo de proteger o posto avançado na lista de prioridades. Temos que colocar uma força lá que possa matar uma fera do estágio médio. No entanto, também temos que manter uma força estacionada aqui que pode matar uma fera do estágio médio. Então, eu preciso de vocês 2 para descobrir as coisas. Preciso de 2 grupos que possam matar uma fera do estágio médio e quero um deles permanentemente estacionado perto do lago de gelo. Nenhum problema, senhor. O líder dos idealistas gritou com uma saudação respeitosa. Apenas coçou a lateral da cabeça. Isso é problemático, comentou. Eu não me importo, disse o oficial. Lide com isso. Claro, claro, disse O policial assentiu e deixou os 2 sozinhos para planejar. Então, como você quer fazer isso? Alguém perguntou ao líder dos idealistas. Vocês 3 mostraram que podem lidar com as feras do estágio médio sem nenhum problema, disse o líder sem olhar para Quando o oficial esteve presente, o líder foi respeitoso, mas assim que ele saiu, ele agiu como se estivesse abaixo de sua atenção. Você consegue 2 dos meus caras para ajudá-lo a construir um time, mas eu preciso do mais forte do seu grupo para o meu time, explicou o líder. Você 2 mostraram que tem as capacidades ofensivas de ferir e matar uma fera do estágio médio.
Enquanto 2 de meus soldados o mantiverem ocupado, você poderá matá-lo. No entanto, tanto quanto me custa dizê-lo, a minha equipa não tem alguém com tanto poder ofensivo, o que significa que precisamos de um de vocês. E como a responsabilidade recai sobre os ombros de apenas uma pessoa, exigimos o mais forte. 0. O líder disse em um tom que não permitia nenhuma recusa. O líder não podia ver a expressão de Oni no momento. Por alguns segundos, Oni apenas permaneceu em silêncio. Tudo bem, disse com um suspiro. Eu realmente não posso argumentar com sua afirmação. O líder assentiu. Envie 0 para mim em 5 minutos. Vou dar a ele 4 dos meus homens e mandá-los para o lago de gelo. Isso deve cobrir tudo. Claro, disse com um aceno de desdém. Então, terminamos aqui. Depois disso, os dois se separaram sem dizer mais uma palavra. Eles obviamente não gostavam de estar na companhia um do outro. Um explicou a situação para Chang. Sinceramente, me sinto enganado, disse um. Aqui, estou pagando uma tonelada de dinheiro e agora não posso dar ordens a você. Isso não é problema meu. Nosso acordo permanece. Chang respondeu com uma voz neutra. Sim, tem, disse um, impotente. Depois disso, Oni convocou um grande saco de ouro e ofereceu a Chang. Isso é para o próximo mês. O pagamento ainda não venceu, mas provavelmente não conseguirei pagar a tempo, e é por isso que você recebe antes. Chang colocou ouro em seu próprio mundo, mas agiu como se estivesse colocando dentro de seu anel espacial. Obviamente, o anel espacial no dedo de Chang era apenas para mostrar. Vou tentar fazer algum tipo de rotação, disse um. Talvez, se encontrarmos uma besta suficientemente poderosa do estágio médio, eu possa de alguma forma convencer aquele idiota a deixar você voltar mais cedo. Mas, por enquanto, seu raciocínio é sólido, e argumentar contra isso só prejudicará minha imagem aos olhos do oficial. Chang apenas assentiu sem responder. Um se aproximou de Chang e colocou a mão no ombro de Chang. Há algo de suspeito nisso, um sussurrou enquanto agia como se estivesse simplesmente passando por Chang. Uma emboscada pode aparecer no seu caminho. Não morra. Chang agiu como se não tivesse ouvido e caminhou em direção ao líder dos idealistas. Já havia outros 4 perto do líder, e eles olharam para Chang com as sobrancelhas franzidas. 2 deles usavam lanças, enquanto outros 2 usavam espadas de uma mão. No entanto, todos os 4 usavam escudos. Os escudos eram muito comuns entre os guerreiros que trabalhavam nas forças armadas. Afinal, os escudos eram uma ótima ferramenta para lidar com outros guerreiros. Infelizmente, ao lutar contra feras, os escudos não eram tão úteis devido à diferença na força física. No entanto, mesmo que os escudos não fossem tão úteis, eles poderiam parar pelo menos um ataque de uma fera, o que poderia dar a Chang a oportunidade de encerrar a luta. Claro, Chang percebeu a verdade por trás de tudo isso. O líder dos idealistas deu a Chang seus soldados mais inúteis, soldados úteis apenas para distrair uma fera. O líder dos idealistas lançou um breve olhar para Chang. Você seguirá as ordens dele, disse ele, apontando para um dos soldados usando uma espada de uma mão. Chang olhou para a pessoa e a pessoa olhou de volta. Mudar. O líder assentiu. Mudar. Ele pediu. Sim, senhor. Disseram os 4 soldados. Chang não disse nada. O líder do esquadrão lançou um olhar de advertência para Chang, mas ele não disse nada. E então, o esquadrão de 5 pessoas se moveu para o leste. Sword Golf Magic. Capítulo 234. Os 5 correram para o leste. O lago de gelo estava a cerca de 15 quilômetros naquela direção, o que era um longo caminho. Bem, não era um longo caminho para um soldado viajar, mas era um longo caminho quando havia uma emergência. Se o oficial corresse a toda velocidade, levaria cerca de 7 minutos para chegar lá, e 7 minutos era muito tempo em uma batalha. Por causa disso, esse grupo precisava ter a capacidade de sobreviver ao ataque de um inimigo por vários minutos. 3 das pessoas do grupo conversavam entre si enquanto o líder conduzia o caminho em silêncio.
Nos 15 minutos seguintes, Shang não disse nada. Eventualmente, eles chegaram ao lago. O lago havia criado uma pequena cratera no meio da encosta do enorme vulcão. Eles não estavam dentro da zona do vulcão Emi no momento, mas o vulcão já começou aqui. As colinas e montanhas circundantes já estavam cobertas por uma espessa camada de neve e gelo, provando que o Ishimana do Turion estava fazendo seu trabalho. Mesmo que o lago de gelo estivesse em uma pequena cratera, Ishimana estava na cratera o suficiente para que ela já tivesse se espalhado pelas bordas. Bastava imaginar um lago na encosta de uma montanha que foi ganhando mais água com o passar do tempo. A água transbordaria e desceria a encosta da montanha. Com o tempo, esse lago de gelo cobriria tudo ao sul com uma espessa camada de gelo. Esses lagos de gelo eram uma das coisas mais importantes na nova zona, pois ditariam o clima. Tudo bem, aqui estão as ordens, anunciou o líder do esquadrão. Os outros ouviram atentamente. Vamos nos posicionar na forma de um pentagrama. Uma pessoa protegerá o topo e todas as outras se posicionarão ao redor do lago de gelo em distâncias iguais. Se alguém notar alguma coisa, grite para que seus companheiros venham ajudá-lo, disse o líder. Então, o líder olhou para Shang. Você ficará estacionado no norte. Você percebe que este é o lugar onde o inimigo provavelmente atacará? Shang perguntou. Os outros não esperavam que Shang respondesse e estreitaram os olhos para ele. Sim, disse o líder, e você é o mais forte de nós. Como o mais forte, é melhor para você assumir a posição mais perigosa. Não é, disse Shang. São ordens. Um outro soldado gritou de raiva. Você deveria segui-los. Vocês números são tão indisciplinados. Ter você em nosso time é como ter mais 5 inimigos. Outro gritou. Uma enxurrada de insultos e gritos foram disparados contra Shang, mas Shang sabia por que eles estavam fazendo isso. Eles não haviam esquecido o fato de que os números apenas assistiram a um de seus colegas ser comido por uma fera. Esta foi provavelmente a sua maneira de desabafar. Shang deixou que continuassem a insultá-lo por mais de 1 minuto. Suficiente, disse o líder. Você irá para o norte. Não, disse Shang. Os outros 4 estreitaram os olhos e pareciam prontos para atacá-lo. Isso é uma ordem, disse o líder. Não vou seguir a ordem, disse Shang. Você tem que. Eu fui colocado no comando deste esquadrão. Faça-me, Shang disse friamente. Os outros 3 imediatamente lançaram uma nova rodada de insultos a Shang. Isso continuou por quase 2 minutos. Shang não disse nada nesses 2 minutos. Em algum momento, um deles deu um passo em direção a Shang, e os olhos de Shang focaram nele. O soldado apenas cerrou os dentes e deu um passo para trás novamente. 5 minutos depois, o silêncio voltou. Shang não estava respondendo, e eles já haviam tentado de tudo para que ele se movesse. As palavras obviamente não funcionaram e eles não ousaram forçar Shang fisicamente. Eventualmente, o líder percebeu que eles não poderiam levá-lo para o norte da maneira mais difícil. Por quê? Perguntou o líder. Você é o mais forte aqui. Por que você não está disposto a proteger seus colegas mais fracos quando tem o poder? Obviamente, ele agora estava tentando abordagem suave. Porque me colocar na frente colocará em risco a missão, disse Shang. Os outros 3 zombaram. Que tipo de lógica era essa? Explique, disse o líder. Imagine um grupo de guerreiros atacando do norte, disse Shang. Devido à inclinação, será difícil para nós ver a aproximação deles. Isso significa que eles recebem um ataque surpresa. Como você disse, eu sou o mais forte aqui, e se eu for morto em um ataque surpresa, vocês 4 estarão apenas esperando por suas mortes. Se eu morrer sem poder liberar meu poder, o grupo perderá a maior parte de seu poder e capacidade de resistência. Se um de vocês morrer primeiro, posso ganhar tempo para os outros 3. Por causa disso, colocar-me no norte colocaria em risco a missão, explicou Shang. Os outros 3 soldados ficaram furiosos novamente quando ouviram a declaração de Shang. Besteira. Aquele cara só queria salvar a própria bunda. Suficiente. O líder gritou,
calando os outros três. Ele está certo, disse ele com os dentes cerrados. Mas senhor, fique em silêncio por um segundo, ordenou o líder. Também não quero admitir, mas ele tem razão. Não gosto dele e de sua ideologia, mas tenho que admitir que ele é o mais forte. Ele sozinho pode valer mais 4 soldados. Se ele morrer primeiro, estaríamos perdendo 4 soldados de uma vez. Senhor, devo contestar, gritou um dos soldados. Sim, ele é poderoso, mas ele não é tão poderoso. O líder olhou para o soldado. Então por que nenhum de nós deu um passo à frente para forçá-lo a ir para o norte? Silêncio. Nós somos 4. Ele é 1. Silêncio. John, você vai para o norte, ordenou o líder. Um dos soldados com uma lança ficou com o rosto branco. Não se preocupe, disse o líder. Nós 4 vamos rodar a cada 6 horas. O líder suspirou. Se houver um ataque, estou condenando um de vocês à morte. Eu mesmo tomaria o norte, mas... Por um momento, o líder permaneceu em silêncio. Eu também não quero morrer, disse o líder envergonhado. O melhor que posso fazer é deixar isso ao acaso. Ouvir a voz envergonhada de seu líder fez os outros 3 se acalmarem. Sim, seu líder era como qualquer um deles. Ele também não queria morrer. Você vai tomar o sudeste, disse o líder a Shang. Tudo bem? Shang assentiu e caminhou em direção ao local designado. Depois disso, os outros 4 também caminharam para seus locais designados. E então, o silêncio voltou ao lago de gelo pelas próximas horas. Ninguém estava com vontade de falar agora. Mas, por fim, o clima sombrio passou e os soldados ficaram entediados. Um deles começou uma conversa em voz alta, gritando com outro cara a 1 quilômetro de distância. Os outros se sentiram um pouco desconfortáveis, mas com o passar do tempo perceberam que as coisas não precisavam ser silenciosas o tempo todo. Além disso, manter a mente dos soldados ativa ajudaria em sua concentração. E assim, uma missão longa e um tanto chata começou. Mas, claro, as coisas não ficariam entediantes por muito tempo. Sword Golf Magic, capítulo 235. 5 dias depois de chegar ao Lago de Gelo, aconteceu. Shang estava atualmente se concentrando em treinar em sua afinidade quando de repente sentiu uma perturbação na mana de gelo e fogo ao redor. Shang virou de costas para o norte. Clink. A espada de Shang se moveu e uma flecha atingiu, que ricocheteou inofensivamente. Entendi. Sword disse enquanto se reposicionava em sua localização original. Estágio geral intermediário. Shang pensou ao sentir a força por trás da flecha. Emboscada do norte. Shang gritou. Os outros soldados já haviam olhado quando ouviram o som alto de metal se chocando e viram a flecha quebrada caindo no chão. Escudos fora. Reúna-se no norte. O líder gritou enquanto avançava em direção ao extremo norte do lago. Naquele momento, várias outras flechas choveram sobre todos, mas todas foram bloqueadas pelos escudos. Esses guerreiros podem ter sido os mais inúteis quando se trata de lutar contra feras, mas quando se trata de lutar contra arqueiros, eles são incríveis. Shang também avançou para o norte com as sobrancelhas franzidas. O inimigo não pode dizer nosso poder de tal distância, ele pensou. Por causa disso, faz mais sentido simplesmente matar o guarda do norte, já que ele é o mais próximo deles. No entanto, eles me atacaram diretamente, embora eu fosse o mais distante do norte. Isso significa que eles sabem que eu sou o mais forte. Os olhos de Shang se estreitaram. Eu mantive muita atenção em todos ao meu redor sem que eles percebessem, e estou bastante confiante de que não eram eles. Isso significa que alguém no posto avançado deu informação a eles. Depois de perceber que não conseguiriam passar pelos escudos, a maioria das flechas atingiu Shang. Em apenas alguns segundos, Shang foi cercado por aproximadamente 5 arqueiros. Felizmente, os arqueiros estavam a mais de 1 quilômetro de distância e Shang era excelente quando se tratava de desviar de ataques. Nenhuma das flechas conseguiu acertar Shang enquanto ele dançava facilmente passando por eles. Os outros 4 já haviam chegado ao norte e haviam criado uma barricada de escudos.
Eu disse para ir para o norte. O líder gritou para Shang. Agora, Shang não estava correndo para eles. Em vez disso, ele estava esperando na beira do lago de gelo, que ficava ao norte de sua posição anterior. Estou aqui por uma razão. Shang gritou. Confie em mim. Os outros 3 soldados queriam gritar, mas estavam concentrados na emboscada inimiga. O líder rangeu os dentes, mas decidiu acreditar em Shang desta vez. Então, ele pegou uma longa vara e apontou para o sul, suas costas protegidas pela barricada de escudos. E então, a haste explodiu. Bang! Uma bola cheia de gás verde saiu da haste e viajou para o sul. Esta bola de gás verde foi preenchida com imã. O oficial manteve sua afinidade em segredo de todos, mas neste momento ela foi revelada. O oficial sentiria a explosão de Imana vindo do norte, que era o sinal de que o inimigo havia chegado. Não! O líder gritou horrorizado. Justo quando a bola de Imana atingiu alguns metros de altura, uma bola marrom apareceu acima dela. Bum! A bola marrom explodiu, espalhando Yatmana por toda a bola de Imana. Os soldados com afinidade com a terra sentiriam a explosão de mana da terra do norte e poderiam enviar um batedor para verificar o local. No final, o oficial ainda chegaria. No entanto, levaria mais 20 minutos, pelo menos. Eles sabiam a afinidade do oficial de antemão. Shang pensou com os olhos estreitados. Algo assim tinha que ser preparado de antemão, e tinha que ser a afinidade certa para contrariar a afinidade do vento. Os rostos dos soldados ficaram brancos quando viram que seu sinal havia sido interceptado. Isso foi ruim. Xing. Naquele momento, Shang também pegou uma longa vara e apontou para o sul. Bang! Uma faixa de gás cinza saiu da haste e ela viajou por vários quilômetros até finalmente pousar. O inimigo não foi capaz de interceptar este. Os soldados olharam para Shang em choque. Esta bola foi preenchida com metal mana, e todos nos 20 quilômetros ao redor com uma metal alfinite seriam capazes de senti-la. Claro, isso incluía um. Quando Oni explicou tudo a Shang, ele deu a ele esta vara sem que ninguém percebesse. Por quê? Porque ele não confiava em ninguém além de si mesmo. Isso era seguro. Ele não deixaria a sobrevivência do seu investimento nas mãos de outras pessoas. Deveria estar criando um tumulto no posto avançado agora, pensou Shang. Nós só temos que sobreviver por mais ou menos 7 minutos agora. Mesmo que o oficial seja um traidor, ele não pode mostrar isso abertamente. Criando uma confusão gigantesca, ele será forçado a fazer o possível para nos salvar. A essa altura, Shang estava suspeitando do oficial. Afinal, quem mais sabia da afinidade do policial? Mas, por enquanto, o plano do inimigo havia sido arruinado. Eles provavelmente chegaram com um prazo de quase meia hora em mente. Com quase 30 minutos de tempo, eles poderiam ter avançado devagar e com segurança. Mas agora, eles só tinham menos de 7 minutos e, se realmente planejavam sobreviver, tinham apenas 5. Afinal, eles precisavam de uma vantagem inicial se quisessem fugir do oficial que se aproximava. Naquele momento, a barragem de flechas ficou mais forte. CRK. Alguns dos escudos começaram a rachar em alguns lugares. Eles mudaram suas flechas para armor breakers. O líder gritou. Mantenha-se firme, mas tente fazer com que as flechas atinjam os lugares não danificados para dar mais tempo aos seus escudos. Anteriormente, os arqueiros haviam disparado com flechas normais, mas agora eles estavam disparando flechas carregadas com metal mana, que tinham certas propriedades destrutivas para tudo que fosse difícil. A essa altura, todas as flechas apontavam para a barricada de escudos. Eles perceberam que não conseguiam acertar Shang, e foi por isso que mudaram de alvo. Shang continuou esperando ao sul do lago, observando o norte. Faça alguma coisa. O líder gritou para Shang. Existe uma razão para eu estar aqui. Shang gritou de volta. Confie em mim. O líder rangeu os dentes. Ele estava sendo bombardeado por uma saraivada de flechas enquanto seu guerreiro mais forte esperava calmamente em frente ao lago. Para todos os efeitos,
Parecia que Shang os estava vendo morrer. No entanto, Shang já havia provado que estava do lado deles ao liberar o segundo sinal. Por causa disso, o líder ficou em silêncio. Senhor, precisamos de ajuda, ou morreremos, disse um dos soldados. Cale-se, disse o líder. Eu sei que. Faça com que ele nos ajude. Outro soldado gritou. Eu falei cala a boca. O líder atirou de volta. Os soldados rangiam os dentes de fúria e frustração, mas confiavam em seu superior. No minuto seguinte, os escudos ficaram cada vez mais danificados e os soldados começaram a ficar com medo. O líder olhou para o distante Shang com uma mistura de terror, fúria e esperança. Eles não poderiam sobreviver por muito mais tempo sem a ajuda dele. Era errado confiar nele. Naquele momento, os olhos de Shang se iluminaram. Está aqui. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.